Olá, está começando o programa Fala Jovem, uma iniciativa da TVAU, o canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estudos indicam que a agricultura familiar está em risco. O êxodo rural ainda é uma ameaça em Santa Catarina, onde 9 entre 10 propriedades rurais têm menos de 50 hectares. Elas representam 70% da produção agropecuária do estado. Os jovens são os primeiros a sair do campo, a maioria por razões financeiras. E é justamente dos jovens que depende o futuro da agricultura familiar. A Secretaria de Estado da Educação, o SC Rural e a EPAGRE trabalham para capacitar, levar conhecimento, empreendedorismo e tecnologia para mudar esse cenário. Muito já foi feito. Santa Catarina é referência nacional em educação no campo. Hoje eu converso com Ivan Damazon, extensionista da EPAGRE, responsável pela capacitação de jovens na Grande Florianópolis. André Poleto, coordenador de capacitação do SC Rural. E o jovem produtor rural Maurício Fleger. Hoje você tem sonhos no campo de agregar valor a si mesmo e a sua família. O Fala Jovem está no ar. Fala Jovem! Vamos começar o nosso programa então falando da importância do jovem na agricultura. Maurício, eu quero começar te ouvindo. Qual a importância aí do jovem, você que é jovem, lá na agricultura junto com a sua família? Olha, eu acho que é fundamental, né? Sem jovem não há sucessão. Então, praticamente toda a alimentação que temos vem da agricultura. Então é fundamental o jovem na agricultura. Se não tiver jovem, não tem sucessão, como já falei. Ivanda, você que lida diariamente com tantos e tantos jovens, né? Lida com agricultura diariamente através da EPAGRE. O jovem tem papel fundamental, principalmente quando se fala na sucessão, né, Ivanda? Tem um papel fundamental. Dá para se dizer que sem a permanência do jovem no espaço rural, não teria a continuidade da agricultura familiar. Então é imprescindível tê-los no espaço rural e ofertar que eles tenham boas propostas, que eles se sintam estimulados a permanecer nesse espaço rural. Poleto, vamos falar de números, como estão os números aí dos nossos jovens na agricultura? É importante salientar que 90% da agricultura de Santa Catarina é agricultura familiar. Quando se fala agricultura familiar, é jovem trabalhando na propriedade. É a família trabalhando na propriedade, e o jovem tem que estar lá. E nós temos, assim, dados de 2006, que 25% das famílias não tinha sucessor na propriedade. Veja a importância disso para Santa Catarina. A agricultura de Santa Catarina está baseada na agricultura familiar. E o agronegócio de Santa Catarina representa 20% do produto interno bruto de Santa Catarina. E isso está em risco. Se nós não fizermos nada, nós podemos perder a nossa base da agricultura familiar. Por isso que nós estamos aí com o SC Rural fazendo várias iniciativas, e uma delas é um curso, uma capacitação específica para jovem. Imagina, você tem aí 90% da agricultura sendo agricultura familiar, como você muito bem falou, hoje é um dos principais pontos da economia do nosso estado, é a agricultura, vem da agricultura, então a gente tem que falar diretamente sobre sucessão e aí sim, como você muito bem falou, Poleto, capacitar, né? Dar a oportunidade para o jovem estar preparado para dar sequência, pensar no empreendedorismo, na tecnologia, e aí, Wanda, entra o trabalho que vocês estão fazendo aí com os jovens. Conta pra gente sobre esse projeto. Então, esse projeto é uma proposta que a EPAGRE ela vem constituindo há bastante tempo, porque historicamente a EPAGRE ela sempre trabalhou, desde a sua existência de 56 até o momento, ela sempre trabalhou com a juventude rural. Iniciou a princípio com um projeto chamado Jovens 4S. Então, esse trabalho ele durou até praticamente meados dos anos 80. E a partir disso, ela trabalhou com outros programas, mas assim de curta duração. E mais recentemente, com as perspectivas desse próprio contexto do jovem no espaço rural e propulsionadas até pelo projeto Microbacias,
e ela buscou organizar uma forma mais dinâmica. Aí então que surgiu essa proposta de elencarmos uma capacitação de longa duração. Então essa proposta ela é baseada na pedagogia da alternância, onde o jovem permanece uma semana no centro de treinamento, sendo capacitado em diferentes conteúdos, e 3 semanas ele permanece em casa na propriedade. Então, tem uma durabilidade de 8 ou 10 meses que o jovem é trabalhado nessa proposta. Em diferentes conteúdos, basicamente nós trabalhamos com o eixo humano, com o eixo tecnológico e o eixo de gestão. Então, com essa condição, nós acreditamos que o jovem ele tem assim, uma capacidade de discernir se ele permanece no espaço rural, em que condições que ele permanece, ou ele opta por sair da propriedade. Mas o que a IPAGRE se propõe a fazer é levar alternativas, diferentes alternativas, para que o jovem se estimule e desenvolva uma atividade dentro da sua propriedade. E, obviamente, com autonomia, que é uma questão que o jovem busca muito, a autonomia de exercer uma atividade dentro do contexto que é uma unidade familiar. Até para mostrar para o jovem, né, Poleto, que ele tem também a oportunidade através da agricultura familiar. Não há necessidade dele sair da sua propriedade para buscar novas oportunidades. Ali também ele pode ser um grande empreendedor. O governador falou numa palestra 15 dias atrás que o agricultor que fica por obrigação na propriedade terminou. Vai ter que ser por opção. Quer dizer, hoje ele tem oportunidades na cidade de trabalhar, de arrumar outro emprego e sair do meio rural. Então, a opção de ficar é dele lá no meio rural. E como é que você convence alguém a ficar lá? Mostrando que é bom, dando conhecimento para ele administrar um negócio, ele progredir na vida, ter perspectiva de futuro. Porque, na verdade, todo mundo quer ver uma vida melhor no seu futuro, né? E o jovem, no meio rural, não podia ser diferente. Ele quer uma vida melhor para ele. Se ele tem essa perspectiva, ele fica, né? Claro que aí também tem o trabalho árduo, que normalmente a menina, a mulher, ela sai. Se não tiver uma perspectiva para sustentar seus filhos e também uma possibilidade de não ter um trabalho tão árduo como era antigamente. Hoje, com a mecanização, com a agroindustrialização, que você pode ter uma indústria no meio rural, você tem possibilidades se abrindo, um foco totalmente diferente do que era antigamente. Então, é isso, no curso está se mostrando essa possibilidade, está mostrando que o jovem no meio rural tem um grande valor, que ele pode administrar o seu negócio, ele pode administrar indo para o turismo rural, pode ir para a agricultura, pode ir para a agroindústria, tem muitas possibilidades. E esse foco, você abre um horizonte que antes não tinha. E aí tem essa possibilidade de ficar no meio rural, né? E aí, Maurício, você que está lá na ponta, que é agricultor e também está aproveitando essa oportunidade da IPAGRE, é uma forma de se capacitar e de não fugir da agricultura. Entre outros pontos, eu acho que esse curso ele é muito importante. Como foi falado, ele, além de ele mostrar novos horizontes, ele mostrar novas possibilidades, além daquela realidade que o jovem vivencia, esse curso ele te dá uma noção básica da agricultura realmente. O que falta muito para o jovem hoje no meio rural é a capacitação realmente. Então esse curso ele traz uma base para o jovem realmente. O jovem muitas vezes, eu acho que uma das dificuldades que o jovem muitas vezes tem na propriedade, não apenas um jovem, como a família no seu total, como foi falado, grande parte das propriedades hoje em Santa Catarina são da agricultura familiar, é a questão de falta de conhecimento sobre a produção, de falta de profissionalização no mesmo, onde muitas vezes você está trabalhando numa certa cultura e tal, mas você não tem o conhecimento das propriedades daquilo, você não tem conhecimento do que a planta realmente precisa. O agricultor geralmente ele conhece mais do que ninguém a planta, mas ele não sabe muitas vezes quais as necessidades da planta em questões de minerais, em questões de nutrientes, digamos assim.
Então, coisas que muitas vezes nós não tínhamos conhecimento e que acaba atrapalhando o trabalho. Maurício, a capacitação, então, é a palavra-chave, né? A Secretaria de Estado da Educação também trabalha para dar ferramentas aos jovens que querem ficar no campo. Quem nos conta mais é a gerente de Políticas e Programas de Educação Profissional, Júlia Siqueira da Rocha. Roda aí. A educação do campo, então, se constitui numa modalidade da educação básica que visa trabalhar com populações ribeirinhas, com populações da agricultura familiar, com extrativistas, com seringueiros, com pescadores, e a ideia é pensar numa escola que promova esta cultura valorizando-a. Muitas vezes o jovem, a criança do campo, ao adentrar uma escola que está no meio urbano, ela tende a desvalorizar a cultura e desqualificar essa criança, levando à desistência, a reprovações, a uma inadequação que não colabora no sentido de entender, de valorizar estas pessoas. Assim, nós estamos na Secretaria de Estado da Educação recompondo o núcleo de educação do campo, que é um núcleo que estuda, a partir das políticas públicas, a partir das diretrizes nacionais, de todas as legislações do campo, uma possibilidade de estruturar para a realidade de Santa Catarina, de pensar qual a melhor forma de fazer uma escola para estas populações. Para além disso, nós temos na modalidade algumas formas específicas de trabalho. O EJA do campo, as casas familiares rurais e as próprias escolas que estão localizadas em regiões de atenção a esses povos que já citei no início. Obrigado, então, pela participação da Secretaria de Estado da Educação. Ivanda, muito estamos falando sobre capacitação. Qual é o seu sentimento que lida diretamente com jovens, inclusive os jovens que já se formaram, já passaram pelo curso e hoje estão lá na sua propriedade, fazendo com que a agricultura familiar cresça cada vez mais no estado? Bem, como profissional da extensão rural, eu fico muito feliz porque a cada jovem que nós acompanhamos e vemos ele evoluindo, ele integrado no espaço rural, para nós é uma grande satisfação. É para isso que a extensão rural pública existe. E eu fico muito feliz também que a gente ainda encontra jovens dispostos a fazer uma capacitação além da capacitação formal. Porque a capacitação formal, ela não dá isso tudo que o Maurício acabou de falar agora, que é a questão da profissionalização de atividades exclusivas da agricultura familiar. Então, quando a EPAGRE pensou nessa proposta, ela pensou justamente numa complementação da educação formal. Então, dá para ver que elas se complementam. E essas atividades, como, por exemplo, gestão da propriedade rural, que é o nosso foco. Então, o jovem passa a conhecer a propriedade e a pensar sobre ela e extrair desta propriedade uma atividade que lhe dê. A questão econômica, que é fundamental, que dê a questão social, a questão do prazer, da satisfação de morar no espaço rural. O jovem do espaço rural ele não tem que ter vergonha da sua cultura, que ela é uma cultura própria, lindíssima. Então, nós trabalhamos essas questões também na capacitação com o jovem. Não estamos somente direcionados ao aspecto econômico, mas que o jovem se constitua como sujeito, um sujeito com cidadania, que ele tenha também as oportunidades que o jovem do espaço urbano tem. Daí por que nós incluímos a questão da inclusão digital no curso, na questão da pedagogia da cooperação. Nós trabalhamos assim aspectos ambientais voltados à gestão ambiental, onde se busca assim que o jovem desenvolva a sua atividade dentro de um aspecto de sustentabilidade. E para isso tudo aquele sujeito sempre é estimulado a gostar do espaço onde ele convive, que agregue valor e valores dentro do que ele se propõe. Poleto, a Ivanda falou muito bem sobre a questão cultural mesmo, né? Da agricultura familiar ter
a sua cultura muito bem definida. A partir do momento que você capacita o jovem, você valoriza essa cultura e, ao mesmo tempo, você faz com que essa cultura ela seja muito mais desenvolvida, principalmente com essa visão de gestão, né? A questão da gestão de propriedade, que foi tocado pelo Maurício e pela Evanda, ela é extremamente importante para fazer com que ganhe dinheiro, que ele consiga receber retorno do seu trabalho. Mas a questão da cultura dentro da comunidade, que ela foi se perdendo quando o jovem foi estudar na cidade. A centralização do estudo na cidade levou o jovem do campo para a cidade para estudar, com os exemplos da cidade. Então, houve uma época aí que se perdeu muito da questão cultural ali dentro do núcleo do meio rural. Mas esse trabalho de capacitação com exemplos da agricultura, com profissionais ligados à agricultura, incluindo outras instituições fora a IPAGRE, como a Secretaria de Turismo, como a questão de informática, que hoje não dá mais para deixar fora. A informática é extremamente importante para que o jovem fique no meio rural. São aspectos de cidadania. Isso. O programa S Rural, que ele é apoiado pelo Banco Mundial e é da Secretaria coordenado pela Secretaria da Agricultura, ele, além de promover a capacitação, dinheiro, recursos para a capacitação, ele promoveu também cidades digitais, eu não diria isso, seriam antenas em alguns municípios para que vá o sinal até as propriedades. Nós começamos com 10 municípios. Nós estamos pretendendo, num próximo SC Rural, passar para 30 municípios que tenham cobertura total do sinal digital no meio rural, né? Porque isso é extremamente importante para o jovem ficar lá. O jovem ele não precisa mais sair de lá para chegar a ter o sinal digital, para entrar numa internet, para assistir uma televisão. Então tem todo um contexto para que o jovem fique lá. Além de ganhar dinheiro, ele tem que se sentir importante, ele tem que ter os mesmos recursos que tem na cidade. E isso está mudando muito rapidamente. O mundo está numa velocidade incrível. Nós estamos correndo atrás para acompanhar, né? As mesmas oportunidades que o jovem que está na cidade, né? Nada mais justo. Nada mais justo. Fala Jovem de hoje é sobre jovens no campo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente volta. Ao acaso, pelo tempo, a vida sangra. Com o vento, sem a gente perceber. Ao acaso a vida muda e a estrada mais escura é que nos faz compreender que é preciso olhar o breu e saber que anoiteceu. Quando a noite se repete, que é preciso ver o dia, não viver vida vazia, não errar por ser inerte. É preciso querer mais, ter desejos, ter jornais. É preciso ser feliz, ser ator e espectador, ser no mundo criador, ser a folha e a raiz. O programa Fala Jovem da TVA está de volta e hoje o nosso bate-papo é sobre jovens do campo e agora nós vamos até a Riqueza, no extremo oeste,
conhecer Lucas Beckendorf, ele que é aluno na Casa Familiar Rural. Roda aí! Saudações pessoal ligado no Fala Jovem, meu nome é Lucas Beckendorf, tenho 17 anos e sou filho de produtor rural. Resido no interior do município de Mondaí, aqui no nosso extremo oeste catarinense. Estudo na Casa Familiar Rural de Riqueza, onde eu curso ensino médio profissionalizante em técnica em agronegócios. Esse curso técnico ele trabalha com a pedagogia da alternância, onde eu passo uma semana no colégio recebendo informações técnicas, exemplos, trocando informações com colegas, e uma semana eu passo na propriedade, onde eu aplico essas informações recebidas e transformo a propriedade, fazendo que ela evolua junto com o meu conhecimento. Antes de entrar para o curso técnico, a minha perspectiva de permanência no campo estava em 10%. Hoje, como eu me sinto muito mais preparado, como o curso técnico ele abriu minha cabeça para ideias novas, ele transformou a visão que eu tinha sobre a vida no campo, essa perspectiva aumentou para 80%. Ou seja, foi de fundamental importância para a minha evolução pessoal e profissional e também para o desenvolvimento da sociedade. Muito legal essa participação, né, do Lucas aí conosco. Muito obrigado pela sua participação, Lucas. Ivana, eu quero voltar contigo, né? O Lucas falou sobre algumas questões que eles precisam lá no campo. A gente tem ouvido hoje o Maurício falar aqui no nosso programa. É importante que esses projetos todos de capacitação, que esse diálogo com a juventude seja construído através de demandas dos jovens, né? É ouvir o que o jovem do campo precisa para poder, através da capacitação, mudar a realidade deles. Sim, foi exatamente desta forma que elaboramos um projeto piloto que ocorreu dessa proposta de capacitação. Nós elaboramos um projeto piloto que aconteceu em Campos Novos, com jovens rurais, em parceria com uma outra instituição filantrópica. Então, para que nós fizemos isso? Nós fizemos porque depois dessa proposta, nós percorremos as propriedades, conversamos com a família, conversamos com os jovens e a partir dessa demanda deles, da experiência que eles tiveram, de como eles se sentiram, da própria perspectiva do jovem rural, é que nós pensamos e reafirmamos essa proposta de capacitação. Todas as políticas públicas, na minha concepção enquanto profissional da extensão rural, ela deve vir da base, ela deve vir de uma necessidade oriunda da própria agricultura familiar, dos próprios componentes da agricultura. Porque não basta, e eu escrevi isso na minha dissertação de mestrado, que foi sobre juventude rural, não basta encaixar os jovens nos projetos. Nós precisamos pensar propostas de políticas públicas que levem em conta a necessidade do jovem. Porque a partir do momento que a gente trabalhar a realidade, é outra situação, é outra aceitação. Porque, por vezes, nos equivocamos e pensamos que elaborar uma proposta, ela é simples, mas ela não é simples. Porque uma proposta que sai dentro de um contexto teórico, ela não alcança o objetivo que o jovem tem no espaço rural. Então, a IPAGRE, quando pensou na proposta, ela pensou justamente levando em conta as necessidades, muito diálogo. Nós conversamos com profissionais que trabalham com juventude rural, conversamos com famílias, os próprios jovens que participaram desse projeto piloto, enfim, nos munimos de uma porção de informações para que ele saísse de uma forma assim mais completa possível, de atender o anseio do jovem. Acho que é essa a proposta de uma política pública. E podemos considerar que essa proposta de capacitação, ela é uma proposta de política pública para o jovem. Porque durante o curso, nós pensamos num projeto profissional dele, numa atividade. Então, ou ele melhora uma atividade que ele já faz junto com a família, ou ele tem uma proposta inovadora, como é o caso do turismo rural, que muito bem foi mencionado aqui pelo André, pelo Poleto, que a gente apresenta também outras alternativas. E eu gostaria de enfocar algo muito importante, que hoje nós não temos a pretensão de trabalhar somente atividades agrícolas. Hoje existem inúmeras outras possibilidades de atividades não agrícolas que facilitam o jovem desenvolver uma atividade própria no espaço rural.
Poleto, a Ivanda falou muito bem sobre a construção das políticas públicas, né? Esse diagnóstico para que você consiga focar nas prioridades verdadeiras, para fugir das prioridades falsas que às vezes se corre o risco, principalmente no poder público, de cair, né? É uma boa forma de você garantir o sucesso do projeto. Quando você trabalha uma proposta, um projeto de capacitação tão amplo quanto esse, você tem que ouvir todos os atores, e principalmente quem vai ser capacitado. Então, naquele curso que foi feito em Campos Novos, serviu de base. Foi entrevistado vários jovens que participaram daquele curso, o que eles acharam, o que precisava ser colocado numa capacitação. A capacitação, com certeza, ela tomou rumo aonde que precisava atuar mais profundamente, que era nas questões técnicas e na questão de autoafirmação do jovem. O jovem se sentir com poder e com uma autoestima boa no meio rural. Vamos ouvir então outros jovens. Agora tem aí a participação no nosso programa do depoimento do Adriano Gesloster, diretor de jovens da Federação de Trabalhadores na Agricultura. A entidade está preocupada em fazer um trabalho específico com a juventude no campo. Roda aí! Pessoal do Fala Jovem, aqui é o Adriano Gesloster, sou diretor de jovens da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, e venho conversar para vocês um pouquinho do nosso trabalho com jovens rurais. Nós desempenhamos um programa chamado Jovem Saber. É um programa de formação político-sindical, mas a gente aborda principalmente nesse tema a sucessão rural, ou seja, quem vai continuar na atividade, que possa trabalhar, possa visualizar melhor a área rural e com profissionalismo. A gente trabalha neste programa principalmente o diálogo entre pais e filhos, além de palestras e informações de materiais, para que haja esse diálogo sobre atividade entre pais e filhos. Assim, a gente percebe nitidamente que aonde os pais conversam com os filhos sobre a atividade, de sua rentabilidade, custos, enfim, o filho acaba visualizando que a área rural, aquela atividade pode ser, sim, um lugar de desempenhar um projeto de vida. Neste caso, aonde não há esse diálogo, essa conversa, onde não foi formado os jovens, há uma tendência muito maior de querer sair da agricultura por não visualizar o espaço rural como um lugar de oportunidade. Esse é um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo enquanto diretor da FETAESC, entre outros, para a permanência do jovem na área rural. Muito obrigado. Obrigado, então, pela participação da FETAESC. Poleto, quero voltar com você falando sobre a sucessão da agricultura familiar. E aí eu quero, inclusive, trazer aqui uma questão do jovem mesmo, né? Porque o jovem, quando ele está naquela fase da adolescência, isso é muito comum, né? Sempre tem aquela dificuldade, né, da lida com a família. O jovem passa, durante a adolescência, por uma fase muito difícil. E, ao mesmo tempo, principalmente na agricultura familiar, é o momento que você precisa mais dialogar dentro de casa, não é mesmo? Uhum. Eu quero até resgatar um pouco do que é feito no curso, que ao final do curso é realizado um trabalho onde o produtor faz um plano de vida dele. No momento que ele trabalha um plano de vida, é dele, não é do pai dele. E quando ele for apresentar esse trabalho, é chamado o pai para assistir, para começar a haver um diálogo entre o pai e o filho, e o pai entender que deve ir passando o poder de administrar um negócio para o filho. Então, é meio delicado porque a sociedade é muito paternalista, né? O pai tem dificuldade de segurar, ele segura demais o comando, os recursos, e isso é um dos motivos que o jovem sai do meio rural. Eu gostaria até de contribuir nesse aspecto, porque nós abordamos muito essa questão. Durante a parte teórica, nas visitas que fizemos na propriedade, buscamos sempre ter o cuidado de envolver a família, porque esse aspecto que o Poleto colocou é muito importante. Dos pais perceberem, e isso não somente como os jovens rurais, é uma questão do jovem como um todo.
Então, assim, a importância de nós desenvolvermos essa condição junto à família, tá? Porque eles têm uma dependência econômica e uma dependência emocional muito grande. Então, nós sempre temos a família integrada. Falamos para os jovens, converse com seus pais a respeito do projeto que vocês querem desenvolver na propriedade. Quando visitamos o jovem na propriedade, nós damos um toquezinho assim para os pais. Olha, a importância de senhores pais ofertarem uma possibilidade de autonomia para que o jovem possa, não é mesmo, Maurício? Liderar uma atividade dentro da propriedade. Eu penso que é isso, essa autonomia, que vai fazer com que ele estimule a ficar. E aí, Maurício? Como que é esse processo de sucessão lá na propriedade? Olha, eu acho que é uma questão a ser trabalhada, eu acho que o curso é fundamental nisso tudo. Porque geralmente os pais eles acabam não vendo o filho como um administrador. Eu acho que a propriedade ela tem que ser administrada. E muitas vezes o curso ele te dá essa visão, e principalmente para a família. Principalmente em questão também de incentivos. Muitas vezes, como questão do governo federal, traz muitos incentivos fiscais aos produtores, nos quais muitas vezes eles não têm um foco, não sabem exatamente no que investir, muitas vezes dinheiro que acabam financiando e tal, e acabam investindo esse dinheiro muitas vezes de modo errado. Então, o curso ele dá um foco pro próprio jovem e para a propriedade. Então, o jovem acaba tendo uma visão além do que ele fazia e focando, como qualquer empresa, a empresa rural, a propriedade, ela tem que ser administrada e tem que ter um foco. Então, o jovem tendo foco, os pais também acabam entrando junto nesse foco e acaba dando um direcionamento certo para a propriedade. E isso acaba trazendo uma confiança para os pais, na qual a sucessão ou a aceitação dos pais para a sucessão acaba sendo mais fácil. É uma relação de confiança, né, Poleto? É uma relação de confiança que ela vai crescendo. O curso, eu falei um plano de vida que tem no final do curso. Esse plano de vida ele tem um apoio do SRUAL financeiro, só com uma condição: tem que ser o jovem o protagonista. Ele que tem que encabeçar esse negócio que vai ser apoiado, para começar a colocar o jovem um passo à frente na sucessão familiar. Que esse problema de sucessão é um dos problemas mais graves da saída do jovem do meio rural. Poleto, na verdade, é a mudança de uma cultura mesmo, né, que se existe. É um processo que vai muito, como a gente falou anteriormente, através da confiança dos pais com os filhos que estão sendo capacitados. Bom, o tema do nosso programa de hoje é Jovens no Campo, e agora nós vamos até Fraiburgo para ouvir o depoimento de mais 2 estudantes. Roda aí! Fala jovem, aqui é a Natiele, estudo no 2º ano na escola 25 de Maio, localizado no interior do município de Fraiburgo. Faço parte do curso técnico em agroecologia e moro no assentamento São João Maria II, localizado no interior do município de Fraiburgo. Quanto mais experiência e mais conhecimento eu tiver na escola, mais qualidade de vida para mim e para minha família, porque eu vou aplicar o que eu aprendo na escola em casa. A escola do campo necessita se identificar com pessoas que moram no campo. Então, o nosso curso tem uma durabilidade de 3 anos, com 1.300 horas a serem cumpridas por ano, e tem como metodologia a pedagogia de alternância, que é o tempo escola e o tempo comunidade. O tempo escola é o tempo que passamos na escola estudando, e o tempo comunidade é o tempo que passamos em casa, praticando e fazendo tarefas orientadas pelos professores e suas respectivas disciplinas, desenvolvendo práticas na propriedade, na comunidade ou em espaços que venham de encontro com os princípios da agroecologia. Eu estudo aqui porque entendo que para morar no campo e para viver bem no campo precisamos aprender e gostar de trabalhar com a terra, desenvolvendo práticas agroecológicas que tragam uma rentabilidade econômica sem danificar o meio ambiente. Nós sabemos que hoje a produção de alimentos não está correta. Tem muito uso de agrotóxico. Se produz um alimento para comercialização e não para alimentação. Então, vamos tentar sempre lembrar da famosa frase de Hipócrates: faça da sua alimentação sua medicação.
Então, nós queremos continuar morando no campo, mas com qualidade de vida. Queremos ler bons livros, internet, lazer, trabalhar e sonhar que tudo isso ainda é possível. Aqui é o Renato Keisson-Verla da Silva, estudo na Escola de Educação Básica 25 de Maio, localizada no município de Fraiburgo, no interior do município de Fraiburgo. Então eu moro na cidade de Matos Costa, no assentamento também. A escola é um lugar onde eu busco conhecimento, busco qualificação para a minha vida inteira. Então já estudei em escolas urbanas, mas para mim aqui é bem melhor, já que aqui tudo que eu aprendo na sala de aula eu consigo colocar em prática. As experiências eu desenvolvo, coisas que eu vou levar para a minha vida inteira. Então, e as trocas de experiência. Então, troca de experiência seria conhecer várias pessoas de diversos lugares, que no colégio aqui vem muitas pessoas de diversas cidades, então com costumes diferentes, alimentação, desde um monte de outras coisas diferentes que eu não conhecia antes, mas aqui eu acabo conhecendo tudo isso. Então os laboratórios, laboratório interno. Tem os laboratórios internos, que é de biologia, química, solos, topografia, tecnologias, a biblioteca, informática, entre outros. E o laboratório externo. Então seria a área da escola, que no caso tem 32 hectares. Então dá para nós estar implantando diversas experiências nossas que nós aprendemos em sala de aula. Nós estamos implantando na escola, então no terreno da escola. Então isso seria os laboratórios da escola. Então, muito obrigado. Obrigado então pelas participações lá de Fraiburgo. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já o Fala Jovem estará de volta. Hoje, um bate-papo sobre o jovem no campo. Chama Rita, diz pra ela que eu voltei. Venho com a alma empoeirada das lonjuras que cruzei. Trago os arreios judiados e as cordas que arrebentei, lidando com uma potrada que pra o serviço eu domei. Só não pude tirar as baldas da saudade que aporrei. Chama Rita, diz pra ela que eu voltei. Chama Rita, eu tenho pena do meu pobre coração. É igual palanque de angico, aguenta a dor de tirão, mas tem andado flaquito, a soga com a solidão, jogado igual o laço velho, arrodilhado no chão, arremalhado dos prados mais certeiros da paixão. Chama Rita, eu tenho pena do meu pobre coração. Chama Rita, diz pra ela que eu saltei de madrugada e o dia rompeu pra mim na volta grande da estrada. Eu de lenço esparramado, meu mouro decolatada, entre o assovio de uma copla e um grito forte e coeguada. O sol clareando meu mundo no rumo da minha amada.
O programa Fala Jovem está de volta hoje falando sobre os jovens no campo. Sucessão familiar, capacitação profissional, são temas aí que nós estamos abordando no nosso programa de hoje. A gente volta a esse bloco. Poleto, eu gostaria do seu depoimento em relação ao jovem hoje, do pensamento coletivo que ele tem, né? A consciência. Nós ouvimos antes uma estudante no segundo bloco que falou muito bem sobre essa responsabilidade social. Como eu falei anteriormente, o mundo está mudando muito rápido e as cabeças das pessoas também. O jovem hoje ele tem uma consciência muito maior que tinha antigamente os seus pais. A questão ambiental, a preocupação com o lixo, a questão de desmatamento, observamos que o jovem ele realmente está evoluindo muito rápido nesse sentido. E esse pensamento de sustentabilidade é muito falado certamente por eles lá nas capacitações, né, Ivanda? Sim. O jovem, nós buscamos muito que eles desempenhem a própria capacidade. Então, essa reflexão sobre a condição de vida juvenil deles, o protagonismo, a questão da criatividade, da própria coragem, determinação, porque o aspecto do curso, assim, como eu já falei anteriormente, ele não é muito voltado somente à questão econômica, ele vê o sujeito como um todo. Então, o próprio jovem saber qual é a condição dele enquanto protagonista nessa idade da juventude ali, que é um período, né? Então, é muito importante e eles se posicionam. Eles têm uma desenvoltura que eu sempre brinco com eles, o antes e o depois. Então, assim, quando eles chegam no curso e quando eles saem do curso, qual é o pensamento que muda, qual é, assim, a evolução que eles têm, de conversarem até sobre seus próprios destinos, sobre o que eles querem e o que eles não querem também. Então, e o jovem, ele é muito esperto, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele não quer. Basta um estímulo para que ele se desenvolva nesses aspectos, né? Então, e também eu reforço que não tem diferença entre o jovem do espaço rural e do jovem urbano. As perspectivas, as dificuldades, os desafios, eles estão postos para qualquer jovem, em diferentes contextos e em diferentes culturas, é a mesma situação. Maurício, o Poleto falou antes muito sobre a sucessão familiar, né? E agora a Ivanda fala sobre o protagonismo. E como o Poleto muito bem disse antes, a questão da nossa sociedade ainda patriarcal, onde geralmente, né, o pai é o chefe da casa. Como lidar com isso? Como ser protagonista? Como o jovem é protagonista? Você, o seu exemplo da propriedade rural, tendo o pai ou muitas vezes a mãe como a chefe da casa. Na realidade eu tive uma experiência própria muito forte até de certa forma nesse caso. Praticamente desde sempre a gente já trabalhava, ajudava nos trabalhos no campo. E teve uma certa hora, até pela falta de tecnologia, falta de incentivo, falta de estrutura viária também, não apenas dentro da propriedade, como também estrutura viária nos próprios acessos até a propriedade. Falta de estímulo, eu acabei desistindo do meio rural, onde eu fiquei 4 anos fora, mas pensando em voltar, na qual eu acabei, por opção, voltando. Conseguimos melhorar bastante a estrutura da nossa propriedade. Ainda há muito a evoluir, eu acho que sempre está correndo atrás de novas tecnologias, aprimorando sempre, cada vez mais o trabalho no campo. E onde se viu que, onde eu acabei percebendo também que a questão como você mesmo falou, do campo e da cidade, ela está integrada. Não existe mais aquele personagem do Jeca que se tinha antigamente. E sim, hoje, muitas vezes o jovem ele acaba sendo muito mais valorizado, muitas vezes, do que um jovem o jovem do campo acaba sendo muito mais valorizado do que um jovem, muitas vezes, que deixa o campo,
acaba se dando mal na cidade por falta também de estrutura e tal, e isso também acabou trazendo trazendo de um patamar igual a questão de gênero, homem e mulher. Hoje os dois eles acabam conseguindo ter um trabalho muito bom na propriedade e não sendo mais aquele trabalho bruto como antigamente usando as tecnologias. Então acho que acabou sendo assim a escolha, a minha opção de trabalhar na propriedade. Boa, Maurício. Quando se tem incentivo, o jovem fica no campo, né? E agora nós vamos até a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para ouvir o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado estadual Natalino Lazari. Roda aí. Realmente queria estender uma saudação efusiva a todos os jovens empreendedores rurais, a juventude que trabalha no campo do estado de Santa Catarina. Vocês com certeza estão sucedendo homens brilhantes, igualmente empreendedores, que construíram e constroem a cada dia um alicerce cada vez mais seguro para a vida no campo. Santa Catarina hoje é destaque a nível nacional em diversas áreas dentro da agricultura e do agronegócio. Somos o maior produtor de suínos do país, somos o segundo maior produtor de aves e somos o quinto maior produtor de leite. Portanto, é fruto de um trabalho de base espetacular, eu diria assim, desenvolvido pelos nossos agricultores. O que nós estamos agora nesse segundo momento do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa? Estamos realmente agora construindo as bases para darmos mais oportunidades ao homem do campo. Primeiro, solidificando as conquistas já obtidas ao longo dos anos e indo em busca de mais alternativas, principalmente para a sucessão das nossas propriedades rurais. E nós queremos, através disso, dar condições e meios, discutir políticas públicas no sentido da fixação do jovem rural ao campo. A grande alternativa do futuro continua sendo o campo, continua sendo a agricultura. E nós entendemos que a juventude é o grande caminho, é o alicerce, é um investimento estratégico para nós construirmos uma sociedade cada vez mais justa, cheia de oportunidades e principalmente oportunidades para os jovens homens do campo. Obrigado então a participação do nosso deputado. Poleto, o jovem é o futuro do campo, ou melhor, já é o presente. Já é o presente. Investir no jovem, tanto em capacitação como em possibilidades de financiamentos, dar opções de novas tecnologias, de conhecimento, de internet, isso com certeza vai fazer com que o jovem fique no campo. Então é nisso que a gente trabalha no SC Rural. Quantos jovens nós já temos capacitados pela Ipagre e o SC Rural? 1.350. 1.350 jovens em 13 centros de treinamentos da Ipagre. Tem um centro de treinamento em cada região da Ipagre. Então tem centro de treinamento em São Miguel do Oeste, tem em Chapecó, tem em Concórdia, tem em Florianópolis, tem em Joinville. Então, cursos especiais para cada região, com a tecnologia que aquela região precisa e a espinha dorsal, que é a questão humana, que a Evandra trabalha muito bem isso. E esse curso, então, coloca todo ano um grupo de 30, 35 produtores, jovens produtores, com um projeto de vida no campo. Evandra, e o trabalho de vocês não param só na capacitação, né? Depois de capacitar esses jovens, tem toda uma assessoria, um acompanhamento feito por parte da Ipagre. Exatamente. Digamos assim, esse momento da capacitação é um momento teórico e posteriormente, aí que começa, eu diria assim, o trabalho efetivo lá na propriedade, com o acompanhamento dos extensionistas municipais, mas nós que trabalhamos no processo de capacitação, nós não desvinculamos do jovem aí. Nós continuamos acompanhando o jovem, embora já estamos trabalhando com uma próxima turma, nós continuamos assessorando o jovem em diferentes áreas. Nós temos uma equipe de profissionais que são os instrutores, temos uma outra equipe, embora às vezes a mesma equipe, de
da unidade regional que acompanha diferentes áreas e temos os extensionistas municipais, que são estes que acabam encaminhando o jovem para o curso. E então essa conexão ali, ela precisa estar muito forte, precisamos estar linkados a um processo de escolha do jovem, de enviá-lo para o curso. Tem diferentes momentos que eles participam aqui nas atividades, pensando o projeto, contribuindo para o jovem para que ele faça a própria reflexão de que atividade que ele quer executar posteriormente ao curso. E obviamente que depois tem todo esse acompanhamento, porque o que nós queremos? Nós queremos que o jovem, ele próprio pense o seu destino, que ele próprio pense na sua atividade e que ele seja assessorado por nós, mas que ele seja o protagonista. Então, e nós não vamos desvincular, porque é um processo que envolve toda a família. Nós atendemos a família como um todo. Então, essa é a proposta, de continuar atendendo o jovem posteriormente ao curso. Eu diria assim que são diferentes etapas. Poleto, não só capacitações, né, mas os jovens, para eles permanecerem no campo, é preciso de outros incentivos. Pois bem, quando estávamos escrevendo o SC Rural, nós pensamos o jovem é prioridade, todo mundo sabia disso. O que pode ser apoiado o jovem? Então foi aberta a possibilidade de projetos. Então apoiado com projetos, R$10 mil por projeto de vida e também projetos coletivos que podem ir até R$400 mil se forem 10 jovens. E durante o curso surgiu uma outra demanda. Por causa da etapa de informática, o jovem que não tinha equipamentos de informática, gostaríamos de ter. Então foi aberto uma linha de financiamento no SC Rural, através da Secretaria da Agricultura, onde o jovem pode comprar o seu equipamento de informática pagando só 50% do valor. Que legal. E tem em torno de 3 mil jovens, 2 mil jovens já apoiados. Interessante. E Wanda, agora a sua mensagem final. Aproveita para passar para o público que está nos acompanhando aqui pela TVAL, de que forma que o jovem no campo, que tem interesse nesse projeto de capacitação, ele deve fazer? Quem ele deve procurar? Bom, ele deve procurar o escritório da IPAGRE, todas as unidades têm essa informação, mas basicamente o jovem deve ter entre 18 e 29 anos. Rapazes e moças participam, até é bem interessante que tem essa nucleação do masculino e feminino, que tenha concluído o ensino médio para que não seja afetada a questão da permanência, da ausência dele na escola. Então, basicamente são esses critérios, que seja o jovem do espaço rural, mas se tiver algum interesse de jovem que esteja assim no espaço urbano, ele também pode participar, caso ele tenha interesse em se capacitar para retornar ao espaço rural. Muito obrigado, Wanda, pela sua participação também aqui no nosso programa. E você, gostou do Fala Jovem? Então acesse agenciaalesc.sc.gov.br, clique em TVAL, programas, produções e lá você encontra essa e outras edições. Você também pode participar através do nosso grupo do WhatsApp na Assembleia Legislativa, nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. E aproveite para acompanhar os trabalhos legislativos através do Facebook, Snapchat, também Instagram, enfim, a Assembleia Legislativa está conectada. Para encerrarmos então esse nosso programa, Maurício, eu quero a sua fala final. E aí, os jovens do campo, eles sonham em permanecer nas propriedades? Eu acho que o jovem do campo, ele tem sonhos além de apenas da propriedade. Ele sonha em cada vez mais agregar valor à propriedade e não apenas por obrigação, e sim por opção. Eu acho que hoje não existe mais jovem do campo por obrigação. Hoje você tem sonhos no campo de agregar valor a si mesmo e a sua família. Eu acho que o jovem tem sonhos de ficar no campo. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E como você em casa pôde ver, jovem do campo, jovem da cidade, não importa o jovem. O jovem, ele tem sonhos e os sonhos são esses, de conquistar novas oportunidades. Muito obrigado pela sua audiência. O Fala Jovem vai ficando por aqui. Tchau!
só de milongas, mostrar o encanto e valor. Me paro num sonhador, qual a milonga se para. Um bordão e um coração num mesmo pulsar disparam. Bem do alambrado das cordas, recolutando o talento e arrebanhar sentimentos. Bem manhosa, apaixonada, com o cantor de mãos dadas pelo braço do instrumento. Segue a milonga ponteando, ponteada tanto faz, no dedilhar cadenciado alcança o agudo das primas, com ímpetos de rio cheio, jorra em torrentes de rimas. Pra falar só de milongas, enlaça arte e harmonia, o rude se faz poesia, se enlevam formas e cores, e emanem dos poetas, qual o perfume das flores. Milongas transcendem tempos, emoções em releituras, infância e idade madura, erudita e atualizada no próprio jeito de ser, melodiosa e delicada. Por quanto altos e baixos, extremos do mesmo tento, se girar voltam pro centro, mudando o tom da rima. Nós temos só os argumentos, a vida é quem determina. Mudando o tom, muda a rima e o chasque segue a cavalo por pautas de corredores, vai lavrado em pergaminho, e a clave do sol nascente a iluminar os caminhos. Pra falar só de milongas, filtrando sons naturais, sublimar em melodias, a voz do vento assoviando